A inervação sensitiva da região escapular segue mais ou menos a mesma lógica da inervação sensitiva da região superficial do dorso. Ela é dada principalmente por ramos dorsais de nervos espinhais, sendo que, no caso específico da região infraespinhal, né, que compreende próximo à fossa infraespinhal, ela vai ser também vai receber uma contribuição, né, de ramos aí do nervo axilar, mais especificamente uma continuidade aqui do nervo axilar, um ramo específico dele que é superficial, que é o nervo cutâneo lateral do braço. Pois bem, vamos estudar a musculatura. Agora que a gente já viu os músculos extrínsecos do ombro, vamos estudar os músculos intrínsecos do ombro, porque diferentemente dos extrínsecos do ombro, eles não estão se inserindo no cíngulo do membro superior, mas estão se originando nesse cíngulo e estão inseridos no úmero. De certa forma, compõem já o membro superior. Os músculos da região escapular são os seguintes. A gente tem o músculo deltoide, que é o músculo responsável pelo arredondamento característico do ombro. O que pode ajudar a localizar o músculo deltoide é a memorização de que o seu local de origem é o mesmo local de inserção do músculo trapézio, ou seja, ele se origina na espinha da escápula, no acrômio e no terço lateral da clavícula. Depois a gente vai dar o aprofundamento devido a cada um desses músculos. O músculo deltoide, a gente tem também o músculo supraespinhal, o músculo infraespinhal, a gente também observa o músculo redondo menor, o músculo redondo maior. Repare que o músculo redondo maior, diferentemente do músculo redondo menor, ele tem uma inserção mais anterior, ele está inserido lá no lábio medial do sulco intertubercular do úmero. E também temos o músculo subescapular, que não pode ser identificado no cadáver em decúbito ventral. Muito bem. Começando pelo músculo deltoide, esse músculo deltoide, ele é um músculo de grande extensão, né? A gente costuma dividi-lo em uma porção clavicular, que é mais anterior, uma porção acromial, que é a mais lateral, e uma porção escapular, que é mais posterior. A memorização dessas regiões pode ser associada com os seus locais de origem, né? Sendo a região escapular associada com a origem na espinha da escápula. E é um músculo que vai ter grande papel na abdução do ombro, né? O músculo deltoide, ele vai realizar essa abdução principalmente até os 90 graus, né? Vai ser de extrema importância. Se a gente tivesse que atribuir uma importância mais específica a cada uma das suas porções, a gente pode dizer que a porção clavicular, por ser mais anterior, ela realiza aí a rotação medial e a flexão do braço, enquanto que a região escapular, a mais posterior, vai estar realizando a rotação lateral e a extensão do braço. Mas, de certa forma, algumas bibliografias consideram que todas as porções vão estar contribuindo aí para o movimento de abdução. O músculo deltoide, ele vai ter a importante inervação sendo dada aqui, como a gente pode observar, pelo nervo axilar. Aqui a gente observa ramos do nervo axilar saindo de uma relação anatômica que a gente vai estudar posteriormente. Repare que o nervo axilar, ele está sendo acompanhado aqui por vasos, né? Aqui a gente observa uma vasculatura acompanhando o nervo axilar, que corresponde à artéria circunflexa posterior do úmero, que é a artéria que vai estar irrigando aí o músculo deltoide. Além disso, o músculo deltoide recebe contribuição de outros vasos arteriais na sua irrigação, como o ramo deltoide da artéria tóraco-acromial e a própria artéria recorrente deltoide, que é um raminho menor que a gente vai comentar. Pois bem, estudado o músculo deltoide, né, agora a gente vai passar para o músculo supraespinhal. O músculo supraespinhal, ele é um músculo que está situado na fossa supraespinhal e é um músculo que vai ter aí também um papel na abdução do braço, assim como o deltoide. Só que ele vai ter um papel mais importante no início do movimento de abdução, até cerca de 15 graus. Esse músculo supraespinhal, ele vai ser inervado pelo nervo supraescapular. O nervo supraescapular está aqui identificado e, posteriormente,
a gente vai comentar uma relação anatômica que ajuda a identificar esse nervo supraescapular. Pois bem, o nervo supraescapular, como a gente pode identificar, está sendo acompanhado por uma artéria, que é a artéria supraescapular, que é a artéria que vai estar irrigando o músculo supraespinhal. Esse daqui é o músculo infraespinhal, que está situado na fossa infraespinhal. O músculo infraespinhal, ele vai, assim como o músculo supraespinhal, ser inervado aqui pelo nervo, e o nervo aqui identificado, e irrigado pelos vasos supraescapulares, tanto o nervo quanto o vaso supraescapulares, ok? O músculo infraespinhal, ele, estando realizado na fossa infraespinhal, a gente imagina, né, que se ele se contrair, ele vai estar contribuindo aí para o movimento de rotação lateral do braço, ok? Pois bem, dando continuidade aí aos músculos da região escapular, nós temos inferiormente ao músculo infraespinhal, a gente tem aqui o músculo redondo menor. Observa que o músculo redondo menor tem uma íntima relação espacial com o músculo infraespinhal. De certa forma, isso diz respeito aos seus movimentos, porque o músculo redondo menor, ele também vai ter um papel no sentido de rotação lateral do braço, sendo um agonista perfeito do músculo infraespinhal. No entanto, o músculo redondo menor tem uma inervação completamente diferente do músculo infraespinhal, porque o redondo menor vai ser inervado, assim como o músculo deltoide, pelo nervo axilar, que imediatamente após passar pelo espaço quadrangular, que abordaremos posteriormente, emitirá fibras em direção ao músculo redondo menor. Muito bem. Continuando agora o estudo dos músculos da região escapular, nós teríamos o músculo subescapular, que nas aulas de anatomia não é abordado com cadáver em decúbito ventral, em função da sua localização na fossa subescapular. Ele vai ser um músculo que vai ter uma inervação dada pelos nervos subescapular superior e inferior, e ele vai ter o papel aí de rotação medial do braço, tendo como antagonista perfeito os músculos que eu abordei há pouco, né, que era o músculo infraespinhal e o músculo redondo menor. Por fim, temos na região escapular o músculo redondo maior. Observe que o músculo redondo maior, ele é completamente diferente do redondo menor. O redondo menor, ele tinha uma relação ampla com o músculo infraespinhal, como a gente observou. O redondo maior, não, ele é mais inferior e também tem uma inserção mais anterior, como foi falado. O músculo redondo maior, ele vai ter o papel aí de realizar a rotação medial do braço e a sua adução. A gente vai ver que ele é agonista perfeito do músculo peitoral maior. E ele também é um músculo que é inervado pelo nervo subescapular inferior. É um nervo que, em aulas práticas, às vezes a gente consegue identificá-lo com cadáver em decúbito dorsal, né, no estudo da região axilar, principalmente. Observem que 4 dos músculos que a gente estudaram têm uma inserção muito relacionada. São estes: o músculo supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor e aquele subescapular que foi comentado na região da fossa subescapular. Todos esses músculos, eles estão se inserindo na cápsula articular da articulação do ombro, que é a articulação glenohumeral. Quando se inserem nessa cápsula, eles reforçam essa cápsula articular. De certa forma, eles estão fortalecendo a articulação e resistindo contra movimentos indesejados, principalmente aí nos sentidos superior, posterior e anterior. Por isso, esses músculos recebem a denominação de músculos do manguito rotador, né? Ou bainha rotadora. Assim, esses músculos vão conferir uma maior estabilidade à juntura do ombro. Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo, estudando importantes relações anatômicas. Aqui eu rebati o músculo supraespinhal para a gente observar a região da fossa supraespinhal. Lembram, no estudo da osteologia, que a escápula ela apresenta superiormente uma incisura, a incisura da escápula. No entanto, essa incisura, na presença de ligamentos, ela não vai estar como uma incisura, mas sim como um forame. Aqui a gente observa que esse forame foi formado na presença de um ligamento, que é o ligamento transverso superior da escápula. Esse ligamento transverso superior da escápula, ao fechar a incisura da escápula,
forma um forame. Por esse forame passa um nervo, que é o nervo supraescapular, como a gente pode observar. Observem que superiormente ao ligamento transverso superior da escápula passa uma artéria, que é a artéria supraescapular, aqui identificado pela artéria e as veias satélites que estão acompanhando. Portanto, a gente tem uma importante relação anatômica. A artéria supraescapular passa acima do ligamento transverso superior da escápula, enquanto que o nervo supraescapular passa abaixo desse ligamento. Partindo para a região da fossa infraespinhal, nós temos também um outro forame formado, né? Aqui a gente tinha nessa região a chamada incisura espinoglenoidal. E aqui a gente observa que essa incisura foi fechada por um ligamento. Este é o ligamento transverso inferior da escápula. Observem que existem estruturas passando abaixo do ligamento transverso inferior da escápula. Aqui a gente encontra um feixe vasculonervoso, contendo aqui tanto feixes nervosos, que correspondem a ramos, aqui bem pouco calibrosos, mas são ramos do nervo supraescapular. E junto desses ramos a gente tem vasos, que são correspondentes aos vasos supraescapulares, a artéria e as veias satélites. Portanto, o nervo e a artéria supraescapular passam abaixo do ligamento transverso inferior da escápula. Dando continuidade ao estudo das relações anatômicas, temos uma importante relação situada aí em relação aos músculos redondos maior e menor, o músculo tríceps e o colo cirúrgico do úmero. Nós observamos que teremos aqui dois espaços, um espaço mais medial e outro espaço mais lateral. O espaço mais lateral ele é denominado espaço quadrangular, o espaço mais medial, espaço triangular. Reparem que o limite superior de ambos os espaços é o músculo aqui redondo menor. E o limite inferior de ambos os espaços é o músculo redondo maior, que continua aqui para se anteriorizar. O que separa o espaço triangular do espaço quadrangular é a cabeça longa do músculo tríceps braquial. E por fim, o espaço quadrangular vai ser limitado aí lateralmente pelo colo cirúrgico do úmero, que nas aulas de anatomia, né, ao palpar aqui a gente observa uma região mais dura por conta da presença de uma estrutura óssea, é o colo cirúrgico do úmero. Muito bem, vamos estudar o conteúdo desses espaços. No espaço triangular, a gente tem apenas um simples conteúdo, que no caso aqui já está se superiorizando, que corresponde à artéria circunflexa da escápula. A artéria circunflexa da escápula, ela passa por esse espaço triangular e ela vai participar aqui da anastomose da escápula, que comentaremos posteriormente. Já no espaço quadrangular, nós temos tanto componentes nervosos como componentes vasculares. A gente tem aqui o nervo axilar, que como foi falado, né, é um nervo importante, porque ele vai passar por esse espaço e vai emitir o seu ramo para o músculo redondo menor. Ele vai inervar aqui, emitindo ramos para o músculo deltoide, e ele vai emitir um ramo que vai se superficializar, que é o nervo cutâneo lateral superior do braço. Esse nervo está sendo acompanhado em um feixe vasculonervoso por vasos, que correspondem aos vasos, né, relativos à artéria circunflexa posterior do úmero, que é a artéria que vai passar pelo espaço quadrangular para chegar aqui posteriormente, tendo um papel aqui na irrigação do músculo deltoide, por exemplo. Pois bem, então nós identificamos alguns vasos que passam pela região. Nós vimos passando superiormente ao ligamento transverso superior da escápula, a artéria supraescapular. Nós vimos passando na região do espaço triangular, a artéria circunflexa da escápula. A artéria circunflexa da escápula, junto com o ramo que a origina, que é a artéria subescapular, mais a artéria supraescapular, a artéria dorsal da escápula e artérias intercostais, vão se anastomosar nessa região da escápula, contribuindo para a irrigação local e formando a chamada anastomose da escápula. Vamos dar continuidade ao nosso estudo passando para a região posterior do braço, ou região braquial posterior.
A gente começa comentando sobre a inervação sensitiva, né? Na região lateral superior do braço, a gente vai ter uma inervação que vai ser dada por um ramo do nervo axilar. Vamos lembrar do nervo axilar saindo do espaço quadrangular e emitindo aqui um ramo que vai se superficializar. Esse ramo, ele é o nervo cutâneo lateral superior do braço. Vai inervar a região lateral superior do braço. Além disso, o nervo radial, que é esse nervo aqui, ele vai emitir alguns raminhos sensitivos que vão ter algum papel importante na inervação sensitiva do braço posterior. Ele vai emitir o nervo cutâneo lateral inferior do braço, que vai inervar a região lateral inferior do braço, o nervo cutâneo posterior do braço, que vai inervar essa região mais posterior. Além disso, na região mais medial do braço, a gente vai ter uma inervação que vai ser dada aí pelo nervo cutâneo medial do braço, que é originado lá do fascículo medial do plexo braquial, que vem de T1, né, na sua origem espinhal, e que por vezes se anastomose aí com o nervo intercosto braquial, que também contribui para a inervação sensitiva da região medial do braço. Muito bem. Partindo aí para a musculatura da região braquial posterior, é bem tranquilo. Temos apenas um músculo, que é o músculo tríceps braquial. Tríceps porque ele apresenta 3 cabeças, né? Ele apresenta uma porção longa ou cabeça longa, ele apresenta uma porção ou cabeça lateral, que está dissecada aqui, e profundamente ele apresenta a sua porção medial. Ok. Esse músculo tríceps braquial, ele vai ter uma inervação dada por esse nervo aqui, importante nervo da região braquial posterior, que é o nervo radial. O nervo radial, como a gente observa aqui, ele chega, né, emitindo aqui fibras para inervar o músculo tríceps braquial. O músculo tríceps braquial, né, pela sua localização, ele vai ter um importante papel de realizar a extensão do antebraço. E além disso, né, para aprofundar um pouco mais, a gente pode comentar que a sua cabeça longa, em determinadas bibliografias, é abordada uma ação de auxiliar na extensão do braço. Ok. O músculo tríceps braquial, quando tem sua porção lateral dissecada, ele vai permitir a visualização desse nervo que a gente comentou, que é o nervo radial. Esse nervo radial, reparem que ele está passando, separando, né, o que seria uma cabeça lateral, né, que está superficial a ele, da sua cabeça medial, que está profunda a ele, né? Esse nervo radial, ele, na verdade, está sendo acompanhado por vasos, né? Vamos agora passar para essa vasculatura. O nervo radial, ele se posteriorizou nessa região que a gente conhece, denominada hiato tricipital, ou intervalo triangular, porque é uma abertura entre as cabeças mesmo. E esse nervo radial, ele está sendo aqui acompanhado por 2 vasos. A gente observa aqui um vaso medial a ele, e aqui a gente observa um vaso lateral a ele. Esses 2 vasos, eles são ramos de uma única artéria, que é a artéria braquial profunda. A artéria braquial profunda, né, ela é profunda, como o próprio nome já diz, e ela dura cerca de apenas 1 centímetro, por isso que a gente não consegue visualizá-la aqui. Ela já chegou bifurcada nesses 2 vasos. Ao se bifurcar, a gente tem lateralmente ao nervo radial, aqui, os vasos colaterais radiais, né? Eu digo vasos porque aqui a gente, na verdade, não tem apenas a artéria. A gente consegue observar aqui em um detalhamento maior que a gente tem uma artéria sendo acompanhada aqui pelas suas respectivas veias satélite. Além disso, né, a gente tem medialmente ao nervo radial, a gente tem a artéria, ou no caso os vasos colaterais médios, né, que vão seguir aqui para uma região mais posterior. Reparem que todos esses vasos, a artéria colateral radial e a artéria colateral média, estão seguindo em direção ao epicôndilo lateral do úmero, porque elas vão ter uma relação importante com esse epicôndilo na anastomose do cotovelo. Só que existe uma diferença, porque a artéria colateral radial, ela vai seguir acompanhada pelo nervo radial, em direção anterior ao epicôndilo do úmero, ao passo que a artéria colateral média, ela vai permanecer numa região posterior ao epicôndilo lateral do úmero. Muito bem. Por fim, né, dando
um detalhamento maior, né, a gente tem que a artéria braquial profunda, ela também tinha emitido, né, um ramo colateral. Os ramos terminais dela a gente já falou, a artéria colateral radial e a artéria colateral média. E ela tinha emitido aqui um ramo colateral, que é a artéria recorrente deltoide. A gente consegue observar ela aqui, indo em direção à artéria circunflexa posterior do úmero, com quem irá se anastomosar. Esse nervo radial que a gente consegue observar, né, para finalizar, ele, como eu falei, ele vai caminhar em uma direção um pouco mais anterior. Ele vai lá em direção ao sulco bicipital lateral. É um nervo que ele se originou no fascículo posterior do plexo braquial, de C5 a T1.